Chegou a hora de recuperar no Espiritismo as ideias libertadoras, humanistas e de progresso social, livres de dogmas. Conheça mais uma etapa do resgate histórico e moral do Espiritismo original no livro Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. A obra é fruto de pesquisas em documentos e manuscritos inéditos, obtidos em Paris, e revela que, além de A Gênese, o livro Céu e Inferno também sofreu adulterações após a morte de Allan Kardec. É como se Allan Kardec, por meio de seus escritos, viesse pessoalmente nos esclarecer sobre os bastidores, sua luta e o apoio irrestrito dos espíritos superiores. Nem Céu, Nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Reserve já o seu exemplar acessando mundomaior.com.br. Oi, Elisete, boa noite. Olá. Oi, querida, que coisa boa ter você aqui com a gente. É uma honra muito grande. Nossa, uma honra também nem tanto, né? Eu sou uma simples estudante da doutrina espírita. Isso, somos todos estudantes, né, meu amor? Então, eu vou também dar boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento, porque todos eles estão aguardando a sua fala. Então, Elisete Panazzolo está lá no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, mas está pertinho do nosso coração e nós estamos vibrando para que ela apresente o seu trabalho. Então, querida, nesse momento nós vamos enviar nossas vibrações. Então, convido a todos os que estão nos acompanhando também nesse momento. Vamos pensar em Jesus, nosso mestre amigo, em Deus, nosso Pai, para agradecer por esse momento, por esta oportunidade que vamos, então, aprender um pouco mais sobre a doutrina. Somos todos estudantes, mas sempre temos a colaboração desses companheiros que preparam com tanto carinho um trabalho para nos ajudar, para que possamos desenvolver mais ainda essa aprendizagem. Então, que nossa irmã Elisete, ela seja mais uma vez amparada, guiada, inspirada por Zilda Gama, nossa mentora, pelos espíritos bondosos que aqui estão, para que ela possa apresentar a sua palestra, os seus estudos, que ela preparou com tanto carinho, e que nós estejamos abertos a esses ensinamentos, pois são eles que vão nos guiar na estrada da vida. Obrigado, Senhor, obrigado, espíritos amigos, nosso anjo de guarda, e que estejam conosco mais uma vez, e que assim seja, graças a Deus. Que assim então, seja. Minha querida, nós estamos aqui, você está em casa, nós estamos recebendo de braços abertos. Fico muito feliz realmente pelo convite, porque quando eu disse sou uma simples estudante,
E acho que é exatamente isso, porque hoje eu posso dizer da minha gratidão de quanto a doutrina espírita mudou a minha vida. Então, eu acredito que as oportunidades se abrem a todos os que desejam e procuram e anseiam por esclarecimentos, especialmente por paz no coração. Esse chiado tem a ver comigo, será? Tem um chiadinho, né? Não? Não tá tudo bem? Eu vou desligar aqui, será que... Não, é só opa. Bem, eu estava colocando que eu realmente acho que somos aprendizes, caminhantes, né, no aprendizado da vida, mas a gratidão que a doutrina espírita, que eu tenho para com a doutrina espírita, da felicidade de ter conhecido novas luzes, ter me permitido que o meu raciocínio e o meu coração pudessem ter uma compreensão mais calma, mais serena e principalmente sem medo, considerando que o agente, o sujeito da vida sou eu. Cada um é o diretor da sua jornada. E eu acho que isso foi o que a doutrina espírita me mostrou e me presenteou quando eu tive a possibilidade de conhecê-la. Mas também, no ano de 2020, que foi um ano muito diferente para todo mundo, para todas as pessoas do mundo, eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho da AME Serra Gaúcha, aqui do Rio Grande do Sul, aonde eu passei a conhecer, e a partir desse momento de conhecer o trabalho da AME Serra Gaúcha, dentre as pessoas que lideravam os estudos na AME estava Paulo Henrique de Figueiredo, e aí eu pude ter fui apresentada, digamos assim, a obra Céu e Inferno, com tradução da primeira edição. Eu até vou mostrar a capa para vocês. É a obra Céu e Inferno, com tradução da primeira edição de Kardec. Nesse ano de 2020, eu posso dizer que abriram-se alguns canais de compreensão. Eu posso dizer também que eu já tinha estudado essa obra, e eu vou dizer, eu confesso que eu tinha dificuldade de entender o raciocínio lógico, a nitidez e a clareza da obra Céu e Inferno. Quando eu conheci essa edição, então, com o Paulo Henrique, na verdade, eu conheci primeiro a Gênese, né, do qual o estudo, nós temos um grupo de pessoas que estudamos a obra e começamos pela Gênese. Quando eu comecei a estudar a Gênese com esse grupo, assim, linha a linha, lendo, compreendendo, eu consegui entender uma lógica e uma nitidez nessa obra básica da doutrina espírita, que eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu tinha a visão de que a Gênese e o Céu e o Inferno eram obras muito diferentes. Meu Deus, eu não consigo entender, eu não estou conseguindo. Quando eu me deparei com a versão, a tradução da Gênese pela FEAL, através do estudo da AME Serra Gaúcha, mas nesse período a gente estava estudando com Paulo Henrique de Figueiredo, estudamos por 2 anos, todas as quintas-feiras. Aí nós tomamos conhecimento da obra A Gênese e também da obra Céu e Inferno. Eu convidei algumas pessoas que tinham a mesma ânsia de conhecer, de compreender especialmente. Eu acho essas 2 obras que
a princípio pareciam tão difíceis de serem entendidas. Quando a gente pegou a Gênese na tradução da FEAL, que é uma tradução original dos escritos de Kardec, eu confesso que eu assim fiquei impactada, porque eu disse, nossa, mas gente, o Kardec escreve muito fácil, muito límpido, muito compreensível, muito fácil de compreender. Aí nós desenvolvemos com esse grupo, então, todo o estudo, eu diria, bem aprofundado da obra Gênese, tradução da FEAL. Depois disso veio obra Céu e Inferno, que desfez toda a minha dificuldade de compreensão dessa obra básica. Quando nós, o nosso grupo e eu especialmente, me deparei com uma facilidade de compreensão, também se abriu para mim todo o entendimento do que a doutrina espírita queria me ensinar, me fazer compreender, me levar a compreender, não me fazer, no sentido de mandar, me fazer compreender o entendimento do que é céu, do que é inferno, de que a gente não teria penas eternas, de que a dor ela é causada e também abreviada por nós mesmos. E aí tudo ficou claro, tudo realmente ficou muito claro. Então, na tradução da FEAL, traduzida da edição de Kardec diretamente do francês, eu compreendi a obra claramente. Então, o livro Céu e Inferno ou Justiça, olha só, Justiça Divina segundo o Espiritismo, quebrou todo aquele paradigma de que a justiça era de um Deus brabo, de um Deus punitivo. Essa obra, Céu e Inferno, foi publicada por Kardec em Paris em 1865, em 1º de agosto. E assim eu, a partir daí, conversando com as pessoas, eu comecei a concluir também, e já disse isso muitas vezes, que é uma pena. Hoje eu digo, é uma pena que seja uma das, que eu diria que a Gênese está mais ou menos aí, mano a mano, de as obras do Pentateuco que nós deveríamos conhecê-las de trás para frente. Mas nós espíritas não temos a compreensão total de uma obra tão fácil de ser compreendida. E essa edição me trouxe essa compreensão. Então eu digo isso com toda tranquilidade, com toda serenidade, que eu indico, convido a todos a conhecerem essa tradução, então, feita pela FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Essa versão, essa tradução pode ser conseguida na Livraria do Mundo Maior, na Amazon, e muitas casas espíritas disponibilizam também. Mas temos também a questão de algumas frentes do nosso movimento espírita que acaba não aceitando esse rumo, esse caminho que essa obra, então, tomou no sentido de publicar sobre os originais de Kardec. Eu, particularmente, tenho a minha seguinte conduta. Eu não entro em corpo a corpo, eu não entro em desentendimentos, eu não entro em, uma luta, porque eu acho que todos têm o tempo do despertamento. A mim, Deus me presenteou esse despertamento e eu acho que todos devem conhecer. Então, que não tenhamos rejeição sem conhecer a obra. Leiamos a tradução.
e a gente pode então fazer um juízo. Agora o que me cabe é falar da obra então Céu e Inferno, para que eu possa, assim, quem sabe, incentivar, né, acender a sede do conhecimento, e que as pessoas que estão me ouvindo, que me ouvirão daqui a talvez algum tempo, possam ter a curiosidade de querer descobrir com mais tranquilidade, serenidade, todos os caminhos do entendimento do que a vida futura nos reserva. É com essa ideia, então, que a obra Céu e Inferno vem conversar com a gente. O livro Céu e Inferno questiona tudo e explica muito sobre a vida futura. Quantas vezes a gente já se deparou com a seguinte pergunta: o que me espera? Como será depois que eu desencarnar? Merecerei o céu? O inferno? Por quê? Porque a gente traz conceitos de merecimentos determinados. Caminhei, né? Para quem não conhece, no fim, por desconhecer, a gente sempre acha, eu vou colher e vou colher eternamente aquilo que eu fiz e não tem chance de voltar atrás. Então, há como uma espécie de medo do enfrentamento de uma condenação que está na nossa cabeça. E essa obra, então, veio nos mostrar que a doutrina espírita veio nos mostrar que não é assim. Não é assim. Tudo pode ser mudado a partir do hoje, do agora, do entendimento. Então, essa obra vai explicar o seguinte, existe ou não vida futura após a existência física? Existe o céu? E como é que é o céu? Existe o inferno? Como é o inferno? E o purgatório? Porque são dogmas que a gente traz de vivências religiosas, que a gente traz de outras experiências, que é muito difícil da gente quebrar. Só o entendimento faz com que a gente possa superar as dúvidas. As penas impostas aos nossos erros são eternas? Existe anjos e demônios? Como é a transição? Como é a transição na hora do desencarne? Eu estou vendo que o pessoal está me dizendo que tem uma certa interferência. Eu vou tentar tirar o fone para ver se melhora. Eu gostaria que vocês me dissessem se há. Eu não estou mais ouvindo nenhum chiado. Eu vou tentar tirar e vocês me dão um retorno. Vamos ver se o chiado melhorou. Eu vou... Rolim, você me avisa se melhorou, tá? Caso tenha melhorado, eu permaneço sem um fone de ouvido. E depois do desencarne? Como vivem os espíritos? Se há um lugar para onde a gente vai, aonde nós vamos? Como nós vivemos? E como vivem os criminosos? Como vivem os suicidas? Tem chance de arrependimento? O que é arrepender-se? Todos esses temas são explicados claramente e de modo límpido, de modo que a gente pode compreender aonde eu estou, para onde eu vou e o que me levará para onde eu irei. São problemas existenciais, são problemas que voltam com frequência aos nossos momentos de reflexão, porque, enfim, melhorou a voz, mas continua. Pois é, então eu
Ele está desconectado aqui o meu fone, mas se melhorou, então eu vou ficar sem o fone. Bem, o livro, a obra Céu e Inferno, ela é dividida em duas partes. Uma primeira parte é o que chama, denominada doutrina. É o que a gente chama a formulação e a compreensão da tese da teoria moral espírita. Depois a gente vai falar o que é moral espírita, o que nos dirige, o que deve nos dirigir, como eu posso melhorar a minha moral. E a segunda parte desse livro, ela tem os exemplos que o codificador pesquisa e analisa depoimentos através de manifestações mediúnicas de espíritos que desencarnaram e vivem em diferentes níveis evolutivos. A gente tem exemplos. O que o Kardec quis fazer quando ele trouxe assim, ó, até o capítulo 8, ele traz digamos assim, a formulação da tese da moral espírita. Quando ele traz os exemplos, ele vai validar essa tese, porque através de um método científico, ele consegue trazer, alinhar, organizar manifestações dos espíritos. E o importante é o seguinte, ó, essas manifestações não são de um lugar único. Elas são de diversos pontos do planeta, e de modo que os espíritos usavam simultaneamente de diferentes lugares, diferentes médiums, para trazer manifestações. Isso prova que a doutrina espírita não é de uma pessoa. A doutrina espírita é dos espíritos. E ela vai nos trazer, então, a certeza dessa organização de manifestações. São testemunhos de espíritos que se encontram em determinados estados espirituais que vão dizer se consideram felizes, se consideram medianos, se consideram sofredores, se são suicidas, se são criminosos arrependidos, se são espíritos endurecidos. Então, o que a gente pode tirar com isso? É o testemunho do espírito. E qual é a postura do estudante da doutrina espírita quando ele vai ler, que tem que ser assim, ó, nas entrelinhas tem muitos ensinamentos, não é um romance, não é uma historieta assim contada, não. Tem relatos, depoimentos, testemunhos, dores de quem se dá conta que podia ter feito melhor e não fez. Então, nesses 66 casos, a gente, ditados, então, em reunião mediúnica, a gente tem possibilidade de colher ensinamentos, nos faz perceber como reorganizar a nossa caminhada, porque estamos a caminho. Agora é hora de acertar o passo nessa encarnação, visto que a encarnação, o modo como eu levo e ando nesta minha encarnação, sobre a minha direção, é o que vai determinar o ambiente e o estado espiritual que eu serei merecedor. Porque a gente não pode esquecer uma coisa: somos semeadores e temos a obrigação de colher no terreno semeado. Só que se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, no sentido de corrigir o curso, nós teremos uma possibilidade de dar um rumo melhor à nossa vida agora.
Fazer aqui a felicidade, fazer aqui o usufruto do céu que tanto idealizamos. Mas também podemos ser os artífices do inferno aqui e que se prolongará depois na vida futura. Então, é muito interessante que a gente, que esse ideal, que todos almejamos viver felicidade aqui e também na vida futura. Quem não quer viver um céu aqui na Terra e depois do desencarne? Então, eu vou me aproveitar agora do capítulo nessa edição. O céu está no capítulo 3, o céu. Olhem a definição de céu. A suprema felicidade, que a gente supõe ser o céu, né? O que é o céu? É viver em felicidade, em harmonia, em equilíbrio. Olhem só. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação que nenhuma linguagem humana poderia descrever, que a imaginação mais fecunda não conseguiria conceber. Olha o que o céu consiste, e que é possível nós fazermos da nossa vida aqui a vivência também de uma sensação de céu. Consiste no conhecimento, por isso que eu bato na tecla do conhecimento. Consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas. Por isso do estudo. Por isso que essa obra é essencial. Por isso que é importante que a gente estude essa obra, porque ela é nítida, ela é clara, ela não tem dificuldade de entendimento. Consiste no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de todo sofrimento físico e moral. Depois vamos falar o que é sofrimento moral, que verdadeiramente é o inferno que pode nos alcançar. Numa satisfação íntima, uma serenidade na alma que nada pode abalar. Isso é o céu. Quando a gente tem certeza, convicção, não é imposição. Compreender a doutrina espírita nos faz entendedores. Não é? Ninguém nos impõe. É por liberdade que nós compreendemos. É por liberdade própria que nós desejamos mudar. Na alma que nada pode abalar. No amor puro que une todos os seres, por não haver o desgaste do contato com os maus. E, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão dos seus mistérios, revelados aos mais dignos. Observem que esse é um trechinho que tem dentro do capítulo Céu. Então, observem uma coisa, o caminho do céu, ele é um caminho que ele é uma construção aonde eu me sinto convidada, aqui, no meu dia a dia, no meu cotidiano, a compreender as coisas. Quando eu compreendo de modo livre, eu me posiciono, eu remodelo aquilo que eu acho que não está de acordo com a moral espírita e moral cristã, porque a moral espírita é a exemplificação da moral de Jesus. Não tem invenção, não tem nada difícil. A moral espírita, ela é clara, ela é a
vamos dizer, a implementação, digamos assim, dos exemplos e da moral cristã. Então, acima de tudo, além de sermos espíritas, nós devemos ser cristãos. Aí sim, como um discípulo ativo, que não se apequena, que tem coragem de levantar-se, que mantém a mansuetude, que não briga com o mundo, que vai fazendo o seu quadradinho, fazendo com que, entregando através da sua ação o seu melhor, pode somar-se ao todo e assim o mundo ser melhor. Então, a nossa proposta é, conhecendo, sem imposição, pelo uso da razão, nós podemos construir a felicidade. E isso nos fará compreender que a felicidade não é algo longe e inatingível. Depois a gente vai chegar no capítulo 8, onde eu vou acabar ficando mais tempo em cima, então, da nossa conversa hoje, que é o código, então, das leis das leis divinas, que vão nos dar uma compreensão do que eu mereço por aquilo que eu faço. Então, vamos lá. Então, o céu é isso, essa compreensão e é criar. E o inferno? O inferno que a gente acaba trazendo de uma vivência de medos. Se há a possibilidade de ter esse céu instalado em nossas vidas, por quê? Porque a construção do usufruto do céu é uma conquista contínua, aqui na carne e no mundo espiritual. Mas, em contrapartida, será que se há esse lugar de serenidade, de paz, há um lugar de suplícios, de castigos? Será que há penas eternas? O que a doutrina espírita vai me dizer? Será que se eu errar, eu terei chance de refazer? São todos os questionamentos que a visão errônea do inferno, que me fez compreender que o inferno é sinal, é local de chorros, de suplícios, que não permitirão o recomeço. Não na doutrina espírita, nos dogmas que a gente traz, nos medos que a gente traz de outras vivências. Se caiu no inferno, perdeu o jogo. Isso que a gente traz quando a gente não conhece, quando a gente traz de outras vivências. E a doutrina espírita vem zerar tudo isso daí. Ela vem trazer a compreensão de que nós somos todos os momentos convidados a refazer a nossa caminhada. E a sair do inferno que nós mesmos instalamos em nós mesmos, aqui na carne e no mundo espiritual. Então, a doutrina espírita vem trazer um consolo, uma luz, um esclarecimento de que é possível fazer diferente a partir de agora. Se eu alcanço em mim uma visão, uma retrospectiva de que algo que eu fiz não estava certo, não foi legal, não foi legal. O arrependimento, que é a primeira etapa da reparação e do recomeço, vai me abrir o caminho da possibilidade de fazer diferente. Tem uma parte aqui que diz assim, vamos ver aqui. Até eu encontrar aqui o que eu quero, página 302. Aqui, ó.
eu achei muito bonito, numa manifestação de um espírito, dos exemplos dos espíritos sofredores, eu achei de grande aprendizado o que esse espírito chama, na página 302 dessa edição da FEAL, um espírito chamado Lisbeth. Ela diz assim, ele vai falando do arrependimento, de que queria ter feito diferente. Olha que interessante o que esse espírito traz. Por isso que eu disse, os exemplos são uma fonte, um tesouro para que a gente possa fazer diferente a partir de agora. O arrependimento é inútil quando é apenas consequência do sofrimento. O arrependimento proveitoso é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o desejo ardente da reparação. Essa é uma manifestação de um espírito arrependido, de um espírito sofredor, que olha para trás, vê que fez errado, mas ele vai dizer o seguinte, aí há ensinamento para nós. Toda vez que eu olho no retrospecto da minha vida, como um retrovisor, olhando até o agora e sinalizando em mim, detectando em mim coisas que eu fiz que não foi nada legal. E aquilo está me causando um sofrimento. Porque o sofrimento, ele é a dor moral. Por isso que eu falei antes da questão da moral espírita, que a doutrina espírita vem nos dar a luz para que a gente conserte o caminho. O arrependimento nos gera dor, sofrimento, porque a gente olha o que a gente fez e que gostaríamos de ter feito errado. Este é o primeiro degrau do conserto, para começar a consertar a vida da gente. Mas que a gente, olha a instrução, ó. O arrependimento é inútil quando ele é apenas consequência do sofrimento. Então, se eu olho o que eu fiz de errado e ele me faz perceber sofrimento, então eu apenas me arrepender no sentido de olhar para amenizar, para atenuar o meu sofrimento, esse arrependimento não é útil. O arrependimento útil de nossa conduta é quando a gente tem por base o desgosto de ter ofendido a Deus, de ter infringido as leis de Deus. Então, o arrependimento faz com que a gente atenue o nosso sofrimento, mas não no benefício próprio da atenuação, e sim na consequência de eu me perceber que eu não fui bem, que eu fui mal, que eu ofendi as leis de Deus, eu me entro em tristeza por ter ofendido esse Deus bom e criador e misericordioso. Eu crio o desgosto de ter ofendido a Deus. Por consequência, eu atenuo o sofrimento das minhas aflições. Então, é muito bonito quando a gente vai compreendendo os passos. E daí, depois, paginando um pouquinho mais, temos também temas, né, que a gente vai chegando ali, o medo da morte. Tem capítulo que fala no medo da morte. Como em fazer o enfrentamento, a maioria das pessoas que eu conheço me dizem que tem medo da morte, porque não compreendem que é apenas uma troca. A passagem da ponte do mundo físico para o mundo espiritual. E esse medo do enfrentamento do produto da minha conduta é o que nos faz ter medo. Mas se eu compreendo de maneira lógica, serena, aonde eu me compreendo o diretor desse barco, que é a vida terrena, neste momento, eu posso dirigir diferente. Então, eu não terei
tanto medo desse enfrentamento. Então, o medo da morte, sim, é uma das grandes aflições da humanidade. Temos o purgatório. Que purgatório? Qual a compreensão? Aí o Kardec vai dizer que o purgatório... Aqui, purgatório. Vamos achar aqui o purgatório. O purgatório, o inferno, temos o capítulo... Opa, aqui perdi a minha marcação, mas já vou chegar lá. Kardec vai dizer que o termo purgatório, aqui, ó, capítulo 6, o purgatório. Está aqui, ó, o Evangelho não faz nenhuma menção ao purgatório, que foi admitido pela Igreja somente no ano de 593. É seguramente um dogma mais racional e mais de acordo com a justiça de Deus do que o dogma do inferno, porquanto estabelece penas redimíveis e menos rigorosas para faltas de gravidade moderada. Eu acho que quando a igreja resolveu, né, o Kardec vai citar aqui que a igreja resolveu adotar o purgatório, foi assim, ó, o termo purgatório, lá em 593, inclusive o Papa Gregório, em 1439, no Concílio de Florença, ele vai criar, então, coloca pela primeira vez no Catecismo Católico o tema purgatório. Então, era como se fosse o seguinte, olha, pelas tuas faltas, então a gente vai dar uma chance, você não vai lá para o inferno, vai ter uma chance de ficar no purgatório, para ser umas penas mais leves. E se você tiver sorte de que as pessoas orem por você, então você vai sair do purgatório. Por que o Kardec vai levantar esse assunto, o purgatório? Porque ele vai dizer que o purgatório, que a gente tem que quebrar aqueles dogmas que a gente traz de outras religiões, que a gente vai depender das missas rezadas, vai depender das orações dos outros. Não. Ele vai dizer que é a possibilidade de você, espírito, fazer diferente através do arrependimento e com a bênção da reencarnação que a doutrina espírita nos traz, que Jesus nos menciona, teremos a possibilidade de fazer diferente. Então, nada é definitivo. Nenhum jogo está perdido. Não teve apito do final do jogo e perdeu o jogo. Porque todas as ovelhas serão amparadas pelo divino pastor. Então, a gente precisa compreender que essa lucidez que a doutrina espírita nos traz, ela é uma esperança que se acende, que nos ergue para começar a fazer diferente a partir de agora, através do arrependimento e da reparação. Então, voltar para a carne, muitas vezes em situações pedagogicamente dolorosas, são experimentar e colher da semeadura que nós mesmos fizemos. Ah, então quer dizer que eu tenho que reencarnar e sofrer só para, né? Não. Poderíamos não reencarnar
em situações dolorosas se tivéssemos grandeza de que a nossa moeda de reparação fosse o bem. Só que ainda nós somos meio endurecidos, meio refratários, que a gente promete no mundo espiritual, chega aqui, se envolve nas sensações da matéria, a gente esquece os compromissos estabelecidos no mundo espiritual, e daí, daquilo que prometemos fazer 10, conseguimos fazer 1, 2 talvez. Mas nenhuma ovelha está perdida. Lá no início da obra, eu acho linda essa frase, uma frase de Ezequiel, bem a primeira página que abre a obra, Ezequiel 33:11. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. É isso. Vida em abundância. Isso foi o que Jesus disse. Palavras de Jesus. Jesus não deu nenhuma frase que jogou assim ao vento e não teve interpretação, não teve aplicação correta. Nós não entendemos ainda. Só que se nós agora, na compreensão da doutrina espírita, passarmos a ter uma compreensão das palavras, só das frases de Jesus, tudo muda. Tudo muda. Nenhuma ovelha se perderá. Por isso que é preciso, então, refazer, recomeçar. Agradecer a oportunidade. Nós, na vida atual agora, nesse dia que estamos vivendo, permita-se viver com mais correção. Que a gente tenha a sensação e o comprometimento, a responsabilidade de que é preciso fazer melhor. A colheita da sensação do dever cumprido gera felicidade, paz de espírito. Quem é que produz paz? Se compra a paz? Eu vou lá e compro 1 quilo de paz? Não! Paz é o que você coloca dentro do seu íntimo, movido pelo motor de uma coisa chamada prática do bem. A prática do bem nos dá a sensação e o perfume do dever cumprido. Isto gera felicidade. Então, felicidade não é uma coisa inatingível e que não podemos viver. Ah, a felicidade não é desse mundo. Quem disse que não pode ser começada nesse mundo para depois levar para o além? Túmulo. Quem disse? Quando eu acordo, quando eu tomo consciência do que está na minha mão do fazer e da minha responsabilidade. Jesus, temos no Evangelho que diz assim, ó, muito será cobrado de quem é muito dado. Se temos conhecimento, se temos sabedoria dotada nessa faculdade maravilhosa que o Espírito nos presenteia, se temos isso, se temos essa compreensão, nós também temos a responsabilidade de fazer melhor. Cabe a cada um. Cada um vai fazer como consegue. Porém, se os teus propósitos te conduzem, você terá uma estrada crescente que te acolherá pelas laterais, pelo sabor do que é você construir e viver a felicidade. Então, agora eu vou para o capítulo 8,
que nessa edição aqui, ele está no capítulo 8. Como devemos compreender as penas futuras, segundo o Espiritismo? Então, o que a doutrina espírita, segundo a instrução dos Espíritos, ela vai nos trazer para a gente compreender exatamente qual é o código da moral espírita? Aonde está a minha orientação? Então, ele vai trazer nesse capítulo 8, aí ele vai dizer o seguinte, na página 130 ele diz assim, ó, a doutrina espírita, no que se refere a penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida, não é de alguém, não, em tudo ela se apoia sobre as observações. Eu não comentei que o Kardec faz um apanhado de testemunhos, de relatos, de manifestações dos espíritos, organiza tudo direitinho e nos traz esses 25 itens que são o código da vida futura segundo a doutrina espírita. São 25 artigos que nos dirigem, nos esclarecem e nos conduzem. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém então imaginou assim da cabeça que as almas após a morte devessem se encontrar nesta ou naquela situação. Olhem agora, são os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje, lá nas manifestações, nos exemplos, com a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase, nos iniciar nos mistérios da vida futura. Descrever uma posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação quando da morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, então, nesses exemplos que ele vai trazer depois, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. É a moral cristã. E aí ele vai seguindo, vai seguindo. Aí, logo adiante, na página 131, diz assim, os numerosos exemplos citados nessa obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito. Mas como cada um pode observar outros análogos semelhantes, seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações pode-se deduzir a condição de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta a nenhuma prevaricação. Está lá no Evangelho que Jesus diz, ó, tereis que pagar centil por centil. Então, nós teremos que reparar, pagar as nossas faltas. Com quanto? Agora, olha assim, ó, a cereja do bolo. Que com quanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasias. Não é da cabeça de alguém. É da realidade das manifestações, de como é a realidade dos espíritos no mundo espiritual. No que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre fatos, que podem ser resumidas nos seguintes pontos. Aí ele começa os 25 itens.
Eu vou ler um ou dois, porque agora também 19h53, daqui a pouquinho já vai terminando o nosso tempo. Mas olha que interessante aqui, ó. A alma ou o espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições das quais ela não se despojou durante a vida corporal. Significa que eu vou para o mundo espiritual do jeito que eu fui aqui, de que eu estou sendo aqui. Por isso da importância de conhecer a doutrina espírita, conhecer as obras básicas, conhecer céu e inferno, para a gente se dar conta de que agora é hora de mudar. Agora é hora de fazer diferente. Porque senão eu levo a bagagem, a minha mala de valores e dores, eu levo comigo. Bagagem é de cada um e cada um tem que levar a sua. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração e de suas imperfeições. O que causa dores? A percepção de se dar conta das imperfeições na minha moralidade. A felicidade perfeita, agora já pulei para o item 3. A felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação de sofrimentos. Donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Então vocês percebam assim, aqui tem 25 códigos da vida futura, de como será o mundo espiritual que eu vou adentrar. Tudo organizado, tudo escrito, tudo de modo instrutivo, tudo sem medo, sem... já agora botou o pé no inferno, não tem mais chance. Gente, isso não existe na doutrina espírita. Agora é hora de começar a fazer diferente. Que o meu arrependimento seja realmente uma transformação para dar novo rumo à vida física, aqui e espiritual. Então, eu acho que a gente... eu vou dar só uma puladinha agora de mais umas frasezinhas, depois eu vou chamar o pessoal para voltar, porque daqui a pouco a gente já está terminando o horário, né? O item 8 diz assim, ó. Lembra quando eu falei, naquela visão de que está ardendo no fogo do inferno, não tem mais chance. Isso é visão antiga, de outras doutrinas que a gente traz, né? Que a gente tem que zerar. Não existe isso daí, porque quando a gente compreende, a gente elimina esse conceito. Olha que ele fala sobre a duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus não é castigador. Deus não vai ficar assim, errou agora, então vai sofrer. Não. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento verdadeiro, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. O espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. Olha, só nesses itens aqui do capítulo 8, a gente teria 25 itens, mas não tem como prosseguir, né? Mas aí fica o convite de
que essa nossa reflexão sirva como um incentivo, um start para que a gente busque o entendimento, o estudo e, com isso, a compreensão diferente. Que as nossas dores não nos façam nos sentir como um cisne que bota a cabeça lá no buraco, e sim, erga-te. Tem aquela passagem que Jesus, quando Saulo cai, né, na caminha de Damasco, e eu nunca mais vou esquecer essa frase que ele diz assim: Saulo, levanta-te e entra em Damasco, lá te será dito o que deves fazer. Mas assim, ó, levanta-te. É isso que é o que a doutrina espírita, é isso que a moral espírita, é isso que a moral cristã, é isso que Jesus quer de nós. Levanta-te. Elisete, levanta-te. Vai, segue, repara, conserta, faz melhor. Usa os dons do teu espírito, da sabedoria, da inteligência, das faculdades de decidir. Levanta-te e age. A proatividade, a decisão, elas serão frutíferas quando eu tomo o conhecimento da minha autonomia. Eu sou o árbitro da minha vida espiritual. Então, eu quero dizer, encerrando agora, que quando eu tomei conhecimento dessa obra, com essa nitidez de frases, com essa nitidez de explicações que a doutrina espírita, através de Kardec, trouxeram de modo límpido, nítido, me trouxe uma compreensão que não tem explicação do que mudou a minha compreensão da doutrina espírita. Um entendimento mais claro, mais nítido, mais autônomo. Eu me sinto responsável pelos meus atos, pelas minhas consequências, pelo bem que eu faço e pelo mal que eu também faço. E também pelo bem que eu deixo de fazer, que de certo modo pesa na balança do mal. Toda vez que eu não levanto e mudo o modo de fazer as coisas, que eu me escondo, eu estou colocando peso na balança do mal. Então era isso, convite para que todos leiam essa obra. Certinho? Delfa, tu estás com o microfone fechado. Querida, nós estamos te agradecendo muito, de coração. Eu tenho certeza que esses todos que estão nos acompanhando, e quem só puder ouvir depois, vai ficar encantado, como nós já somos encantados pela doutrina espírita. E essa leveza que você trouxe nessa explicação nos faz assim ficar ainda mais apaixonados no conhecimento. Queremos conhecer mais e mais. Você foi encantadora e eu convido mais, reforçando o seu, porque você fez um convite maravilhoso, explicou, e então, reforçando, procurem esses livros da Obras Espírita, porque realmente nos faz ver o mundo de outra maneira, um mundo onde nós podemos ser felizes. Então, é isso que nós queremos, né? Elisete, nós te agradecemos do fundo do coração, tá? Eu tenho certeza que todos que estão aqui participando estão encantados com a maneira, com a leveza que você trouxe o estudo. Muito obrigada, amor. Então, nesse momento... Tomara que se a gente despertar um coração, já é grande coisa, porque eu digo, a doutrina espírita mudou a minha vida, e quiçá possa mudar pelo menos de uma pessoa, já é grande coisa, né? Muito,
muda de todos. Quem quiser tirar a prova, que ainda não está assim aprofundada nos estudos, eu também já estou, mudou minha vida, graças a Deus. Quem ainda está achando assim, que não conhece muito, não fique parado, não. É como você falou, levanta, vamos lá procurar, porque tem resposta para tudo. E essa tu resposta... sabe, Delfa, tu sabes que assim, ó, a tradução desta obra Céu e Inferno quebrou todo o medo da compreensão. É uma obra fácil, facílima de compreender. O Kardec olha, quanto mais eu conheço Kardec, mais eu gosto de Kardec. E que bom que a FEAL nos trouxe essa tradução fácil. Olha, não tem quem não entenda. Não tem. Exatamente. A pessoa não precisa ter medo, não. Pega essa obra da FEAL, porque ela realmente está muito mais esclarecedora. A outra antiga ainda deixa umas dúvidas que a gente fica sem saber. Eu tenho também, e muito bom, realmente. Muito obrigada, tá, meu amor? Você também seja sempre abençoada nesses estudos, você continue passando para todo esse mundo de Deus, porque é isso que nós precisamos. Eu fico à disposição, então, quando eu puder colaborar. Tu sabes que eu digo assim, na doutrina espírita, a minha missão, eu compreendo que ela é na divulgação dos estudos. Isso é uma coisa muito boa. E nós vamos precisar mais ainda da sua participação. Muito obrigada. Então, queridos irmãos, todos agora elevando o pensamento a Jesus, nosso mestre amigo, e a Jesus e a Deus, nosso Pai, vamos agradecer pelos momentos que aqui passamos, de tanta aprendizagem, com esse carinho que a nossa irmã nos trouxe, fazendo com que possamos compreender como é importante esse estudo, essa reflexão, o que eu estou fazendo aqui na Terra, o que eu sou para Deus, nosso Pai, o que eu preciso fazer. Isso é muito importante. E ela trouxe em detalhes tudo que nós precisamos, que é fazer o bem, mas como fazer o bem? O que eu preciso ainda aprender nessa caminhada? E é isso que a nossa doutrina nos inspira, nos orienta, e é isso que nós agradecemos a Deus, que possamos, então, estar sempre receptivos e continuando, Senhor, dizendo, eu quero ser cada dia melhor. Obrigada a Deus, a Jesus, aos Espíritos bondosos, a Zilda Gama, e que tenhamos uma boa noite. Que assim seja, graças a Deus. Assim será. Oh, amor, um beijo para você. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Tchauzinho. Audio Jungle.